Resumo da semana da novela Terra Nostra, de 19 a 23 de janeiro. Segunda, 19 de janeiro. O destino não perdoa e a natureza impõe sua força bruta no meio do nada. Maria do Socorro, em um estado de agonia que beira a loucura, sente o corpo ser rasgado pela força de um nascimento inevitável. No auge da dor, ela clama por espaço, pede que o marido se afaste, querendo enfrentar sozinha aquele momento de purgação. Então, o som que muda tudo rompe o ar pesado da floresta. O choro de uma criança invade a mata, um som agudo que ecoa entre as árvores como um anúncio de que a linhagem de sangue continua viva. Gomercindo, o homem de gelo, o barão inabalável, sente as pernas fraquejarem. A emoção o atravessa como uma lança ao ver que o destino finalmente lhe entregou o que ele tanto implorou aos céus: um filho homem. Ele é o herdeiro, o dono do futuro, o fruto de uma batalha travada no chão batido. A cena é de um drama absoluto. Gomercindo toma a esposa nos braços, carregando-a no colo com uma reverência que nunca demonstrou antes. Ele atravessa os portões da fazenda como um conquistador que traz para casa o seu maior troféu, mas também a sua maior preocupação. Naquele momento de êxtase e terror, ele olha para o recém-nascido e faz um juramento sombrio para si mesmo. Nunca mais, em hipótese alguma, ele permitirá que o fantasma de Naná habite seus pensamentos. O passado deve ser enterrado em uma cova rasa para que o filho do barão possa crescer sem as manchas das traições antigas. Mas o destino ri da arrogância dos homens e prepara o próximo golpe. Enquanto a vida floresce na fazenda, a morte caminha a passos largos pela cidade. José, Alceu e Tizil, em uma caminhada que parece inocente, cruzam com ratos em seu caminho, animais que carregam em si a semente do apocalipse sanitário. O presságio é terrível. Em São Paulo, Francesco e Marco sentem o sangue gelhar ao receberem a confirmação do que todos temiam. O primeiro caso de peste bubônica foi oficialmente registrado na capital. O pânico começa a se infiltrar nas frestas das portas dos palacetes. Rosana, movida por um instinto de fuga desesperado, quer partir para a fazenda imediatamente, sentindo que a cidade se transformou em uma armadilha mortal. Augusto tenta conter a histeria, garantindo que não há motivo para pânico, mas suas palavras soam vazias diante do espectro da doença que avança. O clima de celebração pelo nascimento se transforma em um velório antecipado em questão de horas. Maria do Socorro começa a queimar. A febre sobe como uma labareda incontrolável, consumindo as forças da mulher que acabou de dar à luz. A casa grande, antes cheia de esperança, agora é tomada por sussurros de rezas e o cheiro de medo. Padre Olavo, um homem marcado pela exclusão e que perdeu sua paróquia por ter a audácia de traduzir a missa para o povo, vê naquela tragédia sua última missão. Ele promete batizar o filho de Gomercindo na capela da fazenda, um ato final de fé antes de abandonar a batina para sempre. A religião e o desespero se fundem em um ambiente onde ninguém sabe quem sobreviverá ao próximo amanhecer. Enquanto isso, o amor e o dever se enfrentam em um duelo silencioso. Marco Antônio, em um ato de desespero e proteção, implora para tirar Juliana e a pequena Ninha da cidade amaldiçoada pela peste. Ele quer ser o salvador, o porto seguro. Mas Juliana, com o coração cimentado pela lealdade ao homem que escolheu, toma sua decisão definitiva. Ela ficará ao lado de Mateu, enfrentando a peste, a fome e o destino, mas nunca a separação. A tensão entre o que é seguro e o que é amado atinge o ponto de ruptura. Na fazenda, o silêncio é interrompido apenas pelas preces coletivas pela saúde de Maria do Socorro. O clímax é devastador. Em um momento de lucidez cortante, Maria do Socorro olha nos olhos de Gomercindo, despede-se do marido com um último sopro de consciência e desfalece nos braços dele. O herdeiro nasceu, mas a mãe parece estar partindo. Algo maior, mais terrível e irreversível está prestes a acontecer. O barão está prestes a perder sua rainha no momento em que conquistou seu príncipe. Terça, 20 de janeiro. Maria do Socorro, a mulher que enfrentou o parto mais brutal de sua vida no meio da Mata Virgem, finalmente recobra os sentidos. A febre devastadora que consumia sua lucidez e ameaçava transformá-la em uma lembrança, simplesmente récua. Ela abre os olhos para um mundo que quase a perdeu, mas o alívio de Gomercindo é temperado pela preocupação com o futuro. O barão sabe que o herdeiro nasceu, mas o mundo lá fora está desmoronando sob o peso de uma praga invisível. Enquanto a rainha do café luta para recuperar suas forças em São Paulo, outra mulher de fibra decide desafiar as leis da natureza e do bom senso. Paola, movida por uma determinação inquebrável e pelo medo de ver seu império desmoronar, resolve quebrar o resguardo. Ela ignora as recomendações médicas e a fragilidade do próprio corpo para retomar o controle absoluto da fábrica de macarrão.
Para Paola, o trabalho é a única âncora em um mar de incertezas. Ela entra no galpão com o olhar de quem não aceita a derrota, disposta a enfrentar qualquer crise para garantir o futuro de sua família. O cheiro da farinha se mistura ao medo da doença, mas sua presença impõe uma ordem necessária em tempos de caos. A notícia da vida nova se espalha como pólvora. Mariana e Leonora retornam da fazenda com os rostos marcados pelo cansaço, mas com o brilho de quem testemunhou um evento histórico. Elas procuram Rosana e entregam a notícia que mudará a hierarquia da família. Maria do Socorro deu à luz um menino, um herdeiro homem. O impacto dessa informação atinge Rosana como um golpe físico. Ela sabe que a chegada desse irmão tira o foco de seus próprios planos e consolida o poder de Gomercindo. A rivalidade feminina e a luta por espaço dentro daquela estrutura patriarcal ganham novos e perigosos contornos. Mas a alegria doméstica é rapidamente ofuscada pelo horror que devora a capital. A peste bubônica não é mais apenas um boato de jornal. Ela é uma realidade sangrenta que faz vítimas a cada hora. O governo, em um ato de desespero e coragem científica, decide criar o Instituto Butantan para tentar conter o avanço da morte negra. O pânico é generalizado e o som das carroças carregando corpos torna-se a trilha sonora de uma São Paulo sitiada pelo medo. É nesse cenário apocalíptico que Maria do Socorro, em um esforço hercúleo, levanta-se da cama. Ela não quer esperar. Ela exige que o batizado de seu filho aconteça imediatamente, como se a bênção sagrada fosse o único escudo capaz de proteger a criança da praga que assola a nação. No meio desse turbilhão, Bartolo chega a São Paulo com uma missão clara: buscar Leonora. O reencontro deles é carregado de urgência, pois a cidade tornou-se um território perigoso. No entanto, o drama comercial é tão intenso quanto o sanitário. Amadeu, com o sangue frio que lhe é característico, joga uma bomba no colo de Mateu. Ele avisa, sem rodeios ou piedade, que vai desfazer a sociedade a qualquer momento. Mateu sente o chão desaparecer. A traição de Amadeu é um golpe baixo, movido pela ganância de vender os armazéns para investir na construção de sobradinhos. Um mercado que ele acredita ser mais lucrativo do que a parceria com o imigrante. Toninho, o eterno manipulador, entra no jogo de intrigas e aconselha Hortência a recusar a proposta de Amadeu. Ele joga dos dois lados, alimentando a discórdia para colher os frutos da confusão. Mas o cerco está se fechando. O Dr. Heriberto, com o olhar clínico de quem fareja mentiras, manda soltar Januário, mas mantém seus olhos fixos em Toninho. A desconfiança da autoridade é uma sombra que persegue cada passo do malandro, sugerindo que a justiça, ainda que tardia, está a caminho. Para encerrar o dia com uma demonstração de poder e aliança, Gomercindo toma uma decisão que surpreende a todos. Ele convida Bartolo e Leonora para serem os padrinhos de seu precioso filho. É um gesto que mistura gratidão e estratégia, unindo a elite agrária aos imigrantes que fazem a engrenagem do país girar. O convite é aceito, mas o clima de celebração é tenso. O batizado promete ser um evento carregado de simbolismo, mas com a ameaça da peste e das traições financeiras rondando a capela. Ninguém sabe se o brinde final será de vida ou de despedida. Algo muito maior está prestes a explodir nas relações entre esses personagens. Quarta, 21 de janeiro. O clima de tensão absoluta começa sob o teto sagrado, onde o espírito de rebeldia de Padre Olavo encontra um limite inesperado. Após ameaçar abandonar o sacerdócio e chocar a paróquia com suas ideias progressistas, o homem de fé recua diante do abismo. Ele desiste de abandonar a batina, decidindo que sua missão entre as ovelhas perdidas de Gomercindo ainda não terminou. É um momento de silêncio sepulcral e reflexão profunda. Mas a paz espiritual é apenas uma fachada para os conflitos carnais que estão prestes a explodir. Na capela da fazenda, o herdeiro de Gomercindo e Maria do Socorro é finalmente consagrado. Ele recebe o nome do pai, uma marca de poder e continuidade que pesa sobre os ombros daquela pequena criança. Gomercindo olha para o filho com um orgulho que beira a soberba, sentindo-se o dono das terras e das almas. Enquanto o incenso queima na fazenda em São Paulo, outro ritual acontece simultaneamente, unindo o destino de duas famílias em laços invisíveis. Aurora, a filha de Francesco e Paola, é batizada na mesma hora. É uma sincronia arrepiante. 2 berços de ouro, 2 crianças que representam o futuro da elite e da nova riqueza imigrante. Gomercindo e Francesco, em um momento de euforia regado a vinho e promessas, começam a brincar com o futuro. Eles combinam de forma leviana, mas com um fundo de seriedade comercial, casar seus filhos quando crescerem. Eles traçam caminhos antes mesmo de as crianças darem os primeiros passos, tratando vidas como mercadorias em uma mesa de negociações. É a arrogância dos poderosos desafiando o acaso.
No entanto, o verdadeiro perigo não está nos acordos de cavalheiros, mas nas sombras dos relacionamentos rompidos. Gomercindo, agindo com a magnanimidade de quem quer comprar lealdades, oferece um empréstimo a Bartolo. Mas todos sabem que naquelas terras, nada é de graça. Todo favor tem um preço e toda dívida é cobrada com juros de sangue ou suor. Enquanto isso, o coração de Juliana é atravessado por uma lança de ciúme paralisante. Mateu decide visitar o filho que teve com Rosana, e a simples ideia de ele estar sob o mesmo teto que a rival faz Juliana perder o chão. Ela sente o cheiro da traição no ar, uma intuição feminina que nunca falha, e o seu pior pesadelo se torna realidade de forma devastadora. Nos corredores daquela casa carregada de mágoas, o encontro entre Mateu e Rosana é uma explosão de eletricidade estática. O ódio que um diz sentir pelo outro é apenas a máscara de uma atração animal e proibida. Entre palavras ríspidas e olhares de desejo reprimido, a barreira do respeito se rompe. Mateu e Rosana se entregam a um beijo. Não é um beijo de amor, mas um beijo de pecado, de vingança e de fraqueza. É o beijo que sela a desgraça de Juliana. Naquele instante, o compromisso que Mateu jurou manter atravessa o oceano para morrer nos braços da mulher que ele dizia odiar. A traição está consumada e o rastro de destruição será irreversível. Enquanto o drama passional consome os protagonistas, Paola começa a trilhar caminhos perigosos na cidade. Ela simpatiza com o corretor do seguro da fábrica, um homem que entra em sua vida com o pretexto da proteção financeira, mas que traz consigo o brilho da novidade. O flerte é sutil, mas a tensão é evidente. Na colônia, as despedidas deixam um gosto amargo na boca. Leonora e Bartolo partem, deixando um vazio que é rapidamente preenchido por intrigas. Matilde toma o lugar de Leonora em São Paulo, uma mudança que cai como uma bomba no coração de Florinda. Ela se sente preterida, humilhada e esquecida, e o ressentimento começa a florescer em sua alma como uma erva daninha. A tensão atinge o ápice quando a verdade não pode mais ser escondida. Toninho, acuado pela justiça e sentindo o cerco se fechar, implora a ajuda de Amadeu para provar sua inocência. É o desespero de quem sabe que a forca está próxima. Mas o golpe final do dia acontece entre quatro paredes, onde o silêncio é mais doloroso que um grito. Mateu, torturado pela própria consciência ou talvez pela arrogância de quem se sente intocável, decide abrir o jogo. Ele encara Juliana nos olhos e confessa o impensável: ele e Rosana se beijaram. O mundo de Juliana desaba. O impacto daquelas palavras é como uma granada que estilhaça qualquer esperança de paz. O amor que sobreviveu a naufrágios e oceanos acaba de ser golpeado no coração pelo próprio homem que ela jurou amar. A guerra começou e ninguém sairá ileso. Algo muito maior e mais terrível está prestes a acontecer agora que a confiança foi assassinada. Quinta, 22 de janeiro. Juliana não é mais a mulher doce que cruzou o oceano. Ela é agora uma fortaleza ferida, tomada por uma fúria gélida e devastadora. A confissão de Mateu sobre o beijo com Rosana não trouxe alívio, trouxe a guerra. Ela rende os dentes, os olhos fascando de desprezo, e não aceita a desculpa esfarrapada de que aquele ato foi apenas para humilhar a rival. Para Juliana, o beijo é o selo da traição, uma mancha indelével que desonra tudo que eles construíram com sangue e sacrifício. Ela grita sua dor, e o silêncio que se segue entre o casal é mais assustador do que qualquer estrondo. O amor que parecia eterno está agora pendurado por um fio de seda sobre um abismo de mágoa. Enquanto o barraco de Mateu e Juliana estremece, a cobra mexe o seu veneno. Rosana, com a astúcia de quem sabe exatamente onde dói, decide atacar no território do inimigo. Ela procura Mateu no escritório. O ambiente é tenso, claustrofóbico. Com um tom de voz que mistura falsa generosidade e sedução perigosa, ela comunica que ele está autorizado a visitar o filho. Mas o golpe de mestre vem a seguir. Ela se aproxima, o hálito quente, e confessa que, apesar de tudo, não o odeia. Pelo contrário, Rosana joga com o passado, com o desejo reprimido e com a culpa de Mateu, cercando-o como uma leoa que sabe que a presa está enfraquecida. Ela não quer apenas o pai de seu filho por perto, ela quer a alma de Mateu de volta em suas mãos. Algo muito maior está sendo tramado nessa visita aparentemente inocente. Na mansão, Janete continua sua descida perigosa em direção ao escândalo. Ela está cada vez mais impressionada, quase hipnotizada por Josué. O atrevimento do rapaz, que desafia as convenções sociais e a hierarquia da casa, acende nela uma chama que ela julgava extinta. Josué percebe o poder que exerce e se insinua, testando os limites da patroa. Janete, em vez de se ofender, sente um prazer proibido naquele jogo de olhares e palavras de duplo sentido. Ela gosta do perigo, gosta de se sentir desejada por quem deveria apenas servi-la.
Mas a arrogância de Janete ainda cobra seu preço. Em um surto de prepotência, ela vai à casa de Paola, sob o pretexto hipócrita de levar um presente para a criança. O objetivo real era humilhar, marcar território, mas o tiro sai pela culatra de forma espetacular. Inês, a fiel escudeira de Paola, não tolera a audácia e escorraça Janete para fora como se fosse um cão de rua. A humilhação de Janete é pública, visceral e destrói o que restava de sua pose de grande dama. Enquanto isso, nos porões da justiça e do crime, a pressão se torna insuportável. Dr. Heriberto, com o faro de um predador, decide colocar as cartas na mesa e realiza uma cariação brutal entre Toninho e Januário. É um duelo de mentiras e suores frios. Toninho sente o cerco se fechar, sente que a corda está esticada ao máximo. Desesperado, ele desabafa com Amadeu, admitindo que não está mais aguentando a pressão psicológica. A máscara do malandro está derretendo, e o medo de apodrecer na cadeia começa a falar mais alto que a ganância. O destino de Toninho está por um fio, e a queda promete ser estrondosa. No meio desse caos de sentimentos, Marco Antônio observa tudo com a paciência de quem sabe esperar. Ele aprova com uma nobreza calculada a decisão de Rosana de permitir que Mateu veja o filho. Ele se coloca como o homem compreensivo, o porto seguro, o contraste perfeito para a instabilidade explosiva de Mateu. E o plano de Marco Antônio começa a colher frutos amargos para o seu rival. O clímax do capítulo acontece no silêncio de um quarto onde as verdades são ditas como sentenças de morte. Mateu, já devastado pelas brigas e pela culpa, tenta uma última aproximação com Juliana. Mas o que ele ouve é o golpe final em sua dignidade. Juliana, com a voz embargada e o olhar perdido, desabafa o que ele mais temia. Ela já não sabe mais o que sente. Ela confessa entre lágrimas e ódio que não sabe mais se o ama ou se o seu coração, cansado de tanta dor, resolveu voltar para Marco Antônio. O mundo de Mateu desaba. O herói forte e destemido fica arrasado, reduzido a cinzas pela incerteza da mulher que era sua bússola. A dúvida de Juliana é a sentença de morte para o casamento deles. A tensão atinge o ápice, sugerindo que uma ruptura definitiva é apenas questão de tempo. Quem vencerá essa guerra de corações? O amor sofrido de Mateu ou o conforto estável de Marco Antônio? O drama está apenas começando a transbordar. O sol nasce sobre São Paulo, mas para Mateu, o horizonte é uma mancha escura de arrependimento e solidão. Ele caminha pelas ruas com o peso de 1000 oceanos nas costas, sentindo em cada fibra do seu ser que o seu casamento com Juliana, aquele amor pelo qual ele desafiou o mundo e a própria sorte, está reduzido a escombros. A dúvida que Juliana plantou no ar na noite anterior não foi apenas um desabafo, foi uma sentença de morte para a esperança de Mateu. Ele olha para as mãos calejadas pelo trabalho na terra e percebe que elas não têm mais o poder de segurar a mulher que ele ama. O herói imigrante está perdido em seu próprio deserto emocional, sem bússola e sem porto seguro. Algo muito maior está prestes a desmoronar, e o estrondo será ouvido em cada canto da colônia. O estupim para a destruição definitiva vem com o veneno da verdade. Quando Juliana descobre que Rosana teve a audácia de ir até o escritório de Mateu, o sangue ferve em suas veias com uma intensidade vulcânica. Para ela, aquele encontro é a prova final de que a sombra da rival jamais deixará sua vida enquanto ela estiver ao lado de Mateu. Em um ato de dignidade ferida e coragem extrema, Juliana toma a decisão que mudará o curso de sua história. Ela decide separar-se dele. Não há mais volta. Não há mais perdão. O amor que atravessou o Atlântico morreu na praia da traição e da desconfiança. Enquanto o casal se estraçalha, Hortência observa tudo das sombras, como um predador paciente que espera o momento exato do abate. Ela torce pelo rompimento definitivo, alimentando o plano cruel de recuperar Joanito assim que o lar de Juliana se transformar em ruínas. A ganância e a maternidade distorcida movem as peças desse jogo perverso. A cena dentro de casa é de um drama visceral, digna das maiores tragédias clássicas. Juliana, com o olhar gélido de quem já não reconhece o homem à sua frente, expulsa Mateu da cama. É o gesto simbólico final de que a intimidade e o respeito foram assassinados. Mateu, ferido em seu orgulho e tomado por uma mágoa que transborda em fúria, não implora. Ele retruca com uma promessa que soa como uma maldição. Ele diz com a voz embargada pelo ódio que nunca mais voltará. Ele sai para a noite, deixando para trás o calor de um lar que agora é apenas um túmulo de memórias. A separação é física, emocional e espiritual. Enquanto a saga principal se fragmenta, outros destinos se entrelaçam em tensões menores, mas igualmente perigosas. Bartolo, o eterno desconfiado, olha para a colheita de café e balança a cabeça. Ele não acredita que a sociedade vá prosperar sob o comando de homens tão instáveis e gananciosos.
A ruína financeira parece caminhar de mãos dadas com a ruína moral. Já Janete vive o seu próprio inferno interior. Ela pensa em procurar Josué, sentindo o chamado de um desejo que desafia sua posição social, mas a razão e o medo do escândalo falam mais alto no último segundo. Ela muda de ideia, mas a semente da tentação continua plantada em seu peito, esperando apenas a próxima fraqueza para brotar. No centro da tempestade de Juliana surge Marco Antônio como uma figura de estabilidade e proteção calculada. Ele age com a precisão de um cirurgião das emoções. Ele aconselha Juliana a corrigir o registro de Joanito, dando a ela o suporte legal que Mateu nunca pôde oferecer. Mais do que palavras, ele oferece o poder do dinheiro, entrega uma quantia generosa e avisa que de agora em diante, contribuirá mensalmente para todas as despesas da filha. Marco Antônio não está apenas ajudando, ele está comprando seu lugar de volta na vida de Juliana, tijolo por tijolo. A vulnerabilidade dela é o seu maior trunfo. O clímax final do dia acontece quando Juliana, exausta de carregar o peso do mundo sozinha, comenta com uma frieza assustadora: "Eu não tenho mais marido." É a declaração oficial de sua nova realidade. Em um momento de entrega total e fragilidade extrema, ela revela para Marco Antônio o segredo que a corrói por dentro, a confissão de que Mateu e Rosana se beijaram. O impacto dessa revelação cria um vácuo de silêncio entre os dois. Marco Antônio vê diante de si a mulher que ele nunca deixou de desejar, agora livre dos laços que aprendiam ao seu rival. Ele não perde a oportunidade. Com o olhar fixo e a voz carregada de uma paixão que sobreviveu ao tempo e ao desprezo, ele confessa: "Eu ainda te amo." O círculo se fecha. O passado e o presente colidem violentamente, sugerindo que um novo e intenso capítulo de paixão e conflito está prestes a começar. Quem terá o coração de Juliana agora que Mateu é apenas uma lembrança amarga? Obrigado por ver o vídeo até aqui, isso ajuda muito a gente crescer, e que os vídeos sejam vistos por mais pessoas, claro, se você deu like e se inscreveu no nosso perfil. Se tiver tempo, veja os outros vídeos das outras novelas que temos no canal.